Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. O Cavaleiro Misterioso, um conto dos Sete Reinos, parte 4. Quando Dunk abriu os olhos novamente, metade dos convidados do casamento estava em pé, gritando, para a cama, para a cama. Estavam fazendo tamanho alvoroço que despertaram Dunk de um sono agradável envolvendo Tancelle Alta Demais e a Viúva Vermelha. Para a cama, para a cama. Os gritos soavam. Dunk se sentou e esfregou os olhos. Sir Franklin Frey estava com a noiva nos braços e a carregava pelo corredor, com homens e meninos rodeando-os. As senhoras na mesa principal haviam cercado Lord Butterwell. A senhora Vyrell se recuperava de seu pesar e tentava tirar sua senhoria da cadeira, enquanto uma de suas filhas desamarrava suas botas e uma das Frey tirava sua túnica. Butterwell tentava impedi-las, sem sucesso, gargalhando. Estava bêbado, Dunk percebeu, e Sir Franklin mais ainda. Estava tão embriagado que quase derrubou a noiva. Antes que Dunk percebesse o que estava acontecendo, John, o violinista, o puxara para que ficasse em pé. "Aqui!" gritou. "Deixe que o gigante a carregue!" A próxima coisa que se deu conta foi que estava subindo a escada da torre com a noiva se contorcendo em seus braços. Como conseguiu se manter em pé era um mistério até para ele. A garota não ficava quieta e os homens estavam por todos os lados, fazendo piadas irreverentes sobre deflorá-la e amassá-la bem enquanto tiravam as roupas dela. Os anões se juntaram a eles também. Amontoaram-se ao redor das pernas de Dunk, gritando, gargalhando e batendo nas panturrilhas dele com as bexigas. Tudo o que podia fazer era não tropeçar neles. Dunk não tinha ideia de onde encontrar o quarto de dormir de Lord Butterwell, mas os outros homens o empurraram e o cutucavam até que chegou lá. A essa altura, a noiva estava com o rosto vermelho, dando risadas e quase nua, exceto por uma meia na perna esquerda que, de alguma forma, sobrevivera à subida. Dunk estava enrubescido também, e não pelo esforço. Sua ereção seria óbvia para qualquer um que olhasse, mas, felizmente, todas as atenções estavam voltadas para a noiva. A senhora Butterwell não se parecia em nada com Tancelle, mas ter uma mulher seminua se contorcendo em seus braços fez Dunk pensar na outra. Tancelle Alta Demais. Aquele era o seu nome, mas ela não era alta demais para mim. Ele se perguntava se algum dia a veria novamente. Havia noites em que pensava que devia ter sonhado com ela. Não, pateta, você só sonhou que ela gostava de você. O quarto de Lord Butterwell era grande e luxuoso, uma vez que o encontrou. Tapetes de mir cobriam o chão, uma centena de velas perfumadas queimavam em recantos e fendas, e um traje de placas de ouro e pedras preciosas estava parado ao lado da porta. O quarto tinha até uma latrina privativa e uma pequena alcova de pedra na parede externa. Quando Dunk finalmente deixou a noiva em seu leito conjugal, um anão saltou ao lado dela e segurou um de seus seios para acariciá-lo um pouco. A garota deu um grito. Os homens urraram de tanto rir, e Dunk segurou o anão pelo colarinho e o arrastou para longe da senhora. Estava carregando o homenzinho pelo quarto para jogá-lo porta fora quando viu o ovo de dragão. Lord Butterwell o colocara em uma almofada de veludo negro no alto de um pedestal de mármore. Era muito maior do que um ovo de galinha, embora não tão grande quanto Dunk imaginava. Finas escamas vermelhas cobriam a superfície, reluzindo como joias sobre a luz das lamparinas e velas. Dunk largou o anão e pegou o ovo, só para senti-lo por um momento. Era mais pesado do que esperava. Dá para esmagar a cabeça de um homem com isso sem rachar a casca. As escamas eram suaves sobre seus dedos, e o vermelho, rico e profundo, parecia tremeluzir enquanto ele girava o ovo nas mãos. Sangue e chama, pensou, mas também haviam manchas douradas e espirais escuras, como a meia-noite. Ei, você! O que acha que está fazendo, Sir? Um cavaleiro que Dunk não conhecia o flagrara. Um homem grande com uma barba negra como carvão e furúnculos, mas foi a voz que o fez pestanejar. Uma voz profunda, grossa, de raiva. É ele, o homem com pique. Dunk percebeu, enquanto o homem dizia: "Coloque isso de volta! Ficarei grato se manter seus dedos gordurosos longe dos tesouros de sua senhoria ou pelo sete. Você vai desejar ter feito isso." O outro cavaleiro não estava nem de perto tão bêbado quanto Dunk, então pareceu prudente fazer o que ele dizia. Dunk colocou o ovo de volta no travesseiro, muito cuidadosamente, e esfregou os dedos na manga. "Não pretendia causar dano, Sir." Dunk, o pateta, cabeça dura como uma muralha de castelo. Então passou esbarrando no homem de barba negra e saiu pela porta.
Havia barulhos na escadaria, gritos alegres e risadas femininas. As mulheres estavam trazendo Lord Butterwell para sua noiva. Dunk não queria encontrá-los, então subiu em vez de descer e se encontrou no telhado da torre sob as estrelas, com o pálido castelo cintilando a luz da lua ao redor dele. Ele estava se sentindo tonto pelo vinho, então se inclinou contra o parapeito. Será que vou vomitar? Por que tocara no ovo de dragão? Recordou-se do espetáculo de títeres de Tanselle e do dragão de madeira que começara todos os problemas em Valfreixo. A lembrança fez Dunk se sentir culpado, como sempre acontecia. 3 bons homens mortos para salvar o pé de um cavaleiro andante. Não fazia sentido e nunca fizera. Aprenda a lição, pateta. Não é para gente como você se meter com dragões e seus ovos. Quase parece que é feito de neve. Dunk se virou. John, o violinista, estava parado ao lado dele, sorrindo em seda e sâmito. O que é feito de neve? O castelo! Toda essa pedra branca sob a luz da lua já esteve a norte do gargalo, Sir Duncan. Disseram-me que neva até no verão. Já viu a muralha? Não, senhor. Por que ele está falando da muralha? Era para onde estávamos indo, Egg e eu. Para o norte, para Winterfell. Será que eu poderia acompanhá-los? Você poderia me mostrar o caminho. O caminho? Dunk franziu o senho. Está no fim da Estrada do Rei. Se permanecer na estrada e seguir para o norte, não tem como errar. O violinista deu uma gargalhada. Suponho que não, embora ficaria surpreso com o que alguns homens conseguem perder. Foi até o parapeito e olhou para fora, para o castelo. Dizem que esses nortenhos são um povo selvagem e que suas florestas são cheias de lobos. Senhor, por que veio aqui em cima? Allen estava procurando por mim e eu não queria ser encontrado. Ele fica cansativo quando bebe. Esse Allen. Vi você se esgueirar para fora daquele quarto dos horrores e me esgueirei atrás de você. Bebi demais, garanto, mas não o suficiente para encarar um Butterwell nu. Deu um sorriso enigmático para Dunk. Sonhei com você, Sir Duncan, antes mesmo de conhecê-lo. Quando vi na estrada, reconheci seu rosto imediatamente. Era como se fôssemos velhos amigos. Dunk teve a sensação mais estranha, como se já tivesse vivido tudo aquilo antes. Sonhei com você, ele disse. Meus sonhos não são como os seus, Sir Duncan. Os meus são de verdade. Sonhou comigo? Disse com a voz grossa pelo vinho. Que tipo de sonho? Ora, o violinista falou. Sonhei que você estava todo de branco, da cabeça aos pés, com um longo manto pálido fluindo desses seus ombros largos. Você era uma espada branca, Sir, um irmão juramentado da Guarda Real, o maior cavaleiro de todos os 7 reinos e vivia com um único propósito de guardar, servir e agradar seu rei. Colocou a mão no ombro de Dunk. Você teve o mesmo sonho, sei que teve. Ele tivera, era verdade. Na primeira vez que o velho me deixou segurar sua espada. Todo garoto sonha em servir a Guarda Real. No entanto, só 7 garotos crescem para usar um manto branco. Gostaria de ser um deles? Eu? Dunk sacudiu os ombros para se livrar da mão do fidalgo que tinha começado a massageá-lo. Gostaria. Ou não. Os cavaleiros da Guarda Real serviam por toda a vida e juravam não ter esposas nem terras. Posso encontrar Tanselle um dia. Por que eu não poderia ter esposa e filhos? Não importa o que sonho, só um rei pode armar um cavaleiro da Guarda Real. Suponho que isso significa que terei que tomar o trono, então. Eu preferiria ensiná-lo a tocar violino. Você está bêbado. E o Puído falou desfarrapado. Maravilhosamente bêbado. O vinho torna tudo possível, Sir Duncan. Você pareceria um deus de branco, acho. Mas se a cor não lhe cair bem, talvez preferisse ser um lord? Dunk gargalhou na sua cara. Não, eu preferiria que grandes asas azuis brotassem nas minhas costas e eu voasse. Uma coisa é tão provável quanto a outra. Agora você zomba de mim. Um verdadeiro cavaleiro nunca deve zombar de seu rei. O violinista pareceu magoado. Espero que coloque mais fé no que eu lhe digo quando o ovo de dragão eclodir. Um ovo de dragão vai eclodir? Um dragão vivo? O quê? Aqui? Sonhei com isso! Com esse castelo pálido, você, um dragão irrompendo de um ovo. Sonhei com tudo isso. Assim como um dia sonhei com meus irmãos morrendo. Eles tinham 12 anos e eu só tinha 7. Então riram de mim e morreram. Tenho 22 anos agora e acredito nos meus sonhos. Dunk estava se lembrando de outro torneio, lembrando como caminhara pela chuva suave de primavera com outro príncipezinho. Sonhei com você e um dragão morto, o irmão de Egg. Daeron lhe dissera. Um animal grande e imenso com asas tão grandes que podiam cobrir esta campina. Tinha caído em cima de você, mas você estava vivo e o dragão estava morto. E assim fora. Pobre Baelor.
Sonhos eram um terreno traiçoeiro para se construir sobre ele. Como queira, meu senhor, disse para o violinista. Por favor, me dê licença. Onde está indo, sir? Para minha cama, dormir. Estou bêbado como um cão. Seja meu cão, sir. A noite está viva com a promessa. Podemos uivar juntos e acordar os próprios deuses. O que quer de mim? Sua espada. Gostaria de torná-lo meu homem e erguê-lo bem alto. Meus sonhos não mentem, Sr. Duncan. Você terá um manto branco e eu devo ter o ovo de dragão. É preciso. Meus sonhos tornaram isso claro. Talvez o ovo ecloda ou então... Atrás deles uma porta se abriu com violência. Aqui está ele, meu senhor! Um par de homens de armas entrou no telhado. Lord Gorman Peak estava atrás deles. Gorme! O violinista falou pausadamente. Ora, o que está fazendo em meus aposentos, meu senhor? Isso é um telhado, sir. E você tomou vinho demais. Lord Gorman fez um gesto cortante e os guardas avançaram. Permita que o ajudem a ir à cama. Vai disputar as justas amanhã, devo lembrá-lo. Kirby Pym pode se mostrar um adversário perigoso. Eu esperava disputar uma justa com o bom Sr. Duncan aqui. Peak deu a Duncan um olhar antipático. Talvez mais tarde. Para sua primeira disputa vai enfrentar Sr. Kirby Pym. Então Pym deve cair, assim como todos os outros. O Cavaleiro Misterioso prevalecerá contra todos os desafiantes e dançará em seu despertar. Um guarda pegou o violinista pelo braço. Sr. Duncan, parece que precisamos nos separar. Gritou enquanto o ajudavam a descer os degraus. Sir Lord Gorman permaneceu no telhado com Dunk. Cavaleiro Dante, grunhiu. Sua mãe nunca ensinou a não colocar a mão na boca do dragão? Nunca conheci minha mãe, meu senhor. Ah, isso explica tudo. O que ele prometeu? Título de nobreza, um manto branco, grandes asas azuis. Aqui está minha promessa. 1 metro de aço frio atravessando sua barriga se disser uma palavra do que acaba de acontecer. Dunk balançou a cabeça para clarear o juízo. Aquilo não pareceu ajudar. Dobrou o corpo e vomitou. Um pouco do vômito respingou nas botas de Peak. O Lorde o amaldiçoou. Cavaleiros andantes! Exclamou desgostoso. Não tem lugar aqui para você. Nenhum cavaleiro de verdade seria tão descortês para aparecer sem ser convidado. Mas vocês, criaturas das andanças, não somos desejados em lugar algum e aparecemos em todos os lugares, senhor. O vinho deixara Dunk audacioso. Caso contrário, teria controlado a língua. Limpou a boca com as costas da mão. Tente se lembrar do que ele disse, Sor. Será pior para você se não fizer isso. Lord Peak sacudiu o vômito da bota e então se foi. Dunk se inclinou contra o parapeito mais uma vez. Perguntou-se quem era mais louco, se Lord Gorman ou o violinista. Quando encontrou o caminho de volta para o salão de seus companheiros, só Minor Plum permanecia. Havia farinha nas tetas dela quando tirou suas roupas íntimas? Ele quis saber. Dunk negou com a cabeça, serviu-se de outra taça de vinho, provou-a e decidiu que tinha bebido o suficiente. Os intendentes de Butterwell haviam arrumado quartos na fortaleza para os senhores e senhoras, e camas nas barracas para os seus séquitos. O restante dos convidados podia escolher entre um colchão de palha no porão ou um pedaço de chão junto à muralha ocidental para erguer seu pavilhão. A modesta tenda de lona que Dunk adquirira em Septo de Pedra não era um pavilhão, mas mantinha a chuva e o sol afastados. Alguns de seus vizinhos ainda estavam acordados. As paredes de seda de seus pavilhões brilhavam como lanternas coloridas na noite. Gargalhadas vinham de dentro de um pavilhão azul coberto de girassóis, e os sons do amor de um listrado de branco e púrpura. Egg montara a tenda deles um pouco afastada das demais. Mestre e os 2 cavalos estavam amarrados ali perto, e as armas e a armadura de Dunk estavam cuidadosamente empilhadas contra a muralha do castelo. Quando se arrastou para dentro da tenda, encontrou o escudeiro sentado de pernas cruzadas com uma vela, a cabeça brilhando enquanto espiava por sobre um livro. Ler livros à luz de velas vai deixá-lo cego. A leitura permanecia um mistério para Dunk, embora o menino tivesse tentado ensiná-lo. Preciso da luz da vela para ver as palavras, sir. Quer um tapão na orelha? Que livro é esse? Dunk viu as cores vivas na página, pequenos escudos pintados escondidos no meio das letras. Uma relação de brasões de armas, sir. Procurando pelo violinista? Não vai encontrá-lo. Não colocam cavaleiros andantes nessas relações, só senhores e campeões. Não estava procurando por ele. Vi alguns outros símbolos no pátio. Lord Sunderland está por aqui, sir. Ele usa as cabeças de 3 senhoras pálidas sobre um fundo ondulado verde e azul. Um homem das irmãs? De verdade? As 3 irmãs eram ilhas na dentada. Dunk ouvira septões dizendo que as ilhas eram semeadouros do pecado e da avareza. Vila Irmã, o mais notório esconderijo de contrabandistas em toda a Westeros. Ele vem de bem longe. Deve ser parente da nova esposa de Butterwell. Não é, sir.
Então está aqui pelo banquete. Comem peixe nas Três Irmãs, não comem? Um homem fica enjoado de peixe. Você conseguiu o suficiente para comer? Eu lhe trouxe meio capão e um pouco de queijo. Dunk remexeu no bolso de seu manto. Eles nos serviram costela, Sir. O nariz de Egg estava enfiado no livro. Lord Sutherland lutou pelo dragão negro, Sir. Como o velho Eustace? Ele não era tão mau, era? Não, Sir. Egg concordou. Mas... viu o ovo de dragão. Dunk guardou a comida com o pão velho e a carne seca. Era vermelho, em grande parte. Lord Corvo de Sangue tem um ovo de dragão também? Egg abaixou o livro. Por que teria? Ele é de baixo nascimento. De nascimento bastardo, não baixo. Corvo de Sangue nascera do lado errado dos lençóis, mas era nobre de ambos os lados. Dunk estava prestes a contar a Egg o que escutara os homens falando quando notou seu rosto. O que aconteceu com sua boca? Uma briga, Sir. Deixe-me ver isso. Só sangrou um pouco, coloquei um pouco de vinho. Com quem estava brigando? Com outros escudeiros, disseram que... Não importa o que disseram. O que eu lhe disse? Para controlar minha língua e não me meter em encrencas. O menino tocou o lábio machucado. Mas chamaram meu pai de regicida. E ele é, garoto. Embora eu não ache que tivesse a intenção. Dunk dissera a Egg meia centena de vezes para não levar essas palavras a sério. Você sabe a verdade. Deixe que isso seja o bastante. Já tinham ouvido essa conversa antes. Em casas de vinho e tavernas e ao redor das fogueiras nos bosques. Todo o reino sabia que a massa de Príncipe Maker derrubara seu irmão. Baelor Quebra-Lança, em Campina de Valfreixo. Era de esperar que falassem de conspirações. Se soubessem que Príncipe Maker é seu pai, nunca diriam essas coisas. Pelas suas costas, sim, mas nunca na sua cara. E o que você falou para esses outros escudeiros em vez de controlar sua língua? Egg pareceu envergonhado. Que a morte do Príncipe Baelor foi apenas um acidente. Só que quando eu disse que o Príncipe Maker amava seu irmão Baelor, o escudeiro de Sir Adam disse que o amava até a morte. E o escudeiro de Sir Mellor disse que ele pretendia amar seu irmão Aerys do mesmo jeito. Foi quando bati nele. Acertei ele com força. Eu devia acertar você com força. Uma orelha inchada ia combinar com essa boca inchada. Seu pai faria o mesmo se estivesse aqui. Acha que o Príncipe Maker precisa que um garotinho o defenda? O que ele lhe disse quando mandou você vir comigo? Para servi-lo fielmente como seu escudeiro e não recuar diante de nenhuma tarefa ou dificuldade. E o que mais? Para obedecer às leis do rei, às regras da cavalaria e a você. E o que mais? Para manter meu cabelo cortado ou tingido. O menino disse com óbvia relutância. E não contar para ninguém meu nome verdadeiro. Dunk assentiu. Quanto vinho esse menino bebeu? Ele estava bebendo cerveja de cevada. Vê, a cerveja de cevada estava falando. As palavras são vento, Egg. Deixa-as passar soprando por você. Algumas palavras são vento. O menino não era nada senão teimoso. Algumas palavras são traição. Este é um torneio de traidores, Sir. O quê? Todos eles? Dunk negou com a cabeça. Se isso fosse verdade, seria há muito tempo. O dragão negro está morto e aqueles que lutaram com ele fugiram ou foram perdoados. E isso não é verdade. Os filhos de Lord Butterwell lutaram em ambos os lados. O que o torna meio traidor, Sir. Isso foi há 16 anos. A suave neblina de vinho que cercava Dunk se fora. Estava zangado e quase sóbrio. O intendente de Lord Butterwell é mestre dos jogos, um homem chamado Cosgrove. Encontre-o e coloque meu nome nas listas. Não, espere. Esconda meu nome. Com tantos lords por perto, um deles poderia se lembrar de Sir Duncan, o Alto, da Campina de Valfreixo. Inscreva-me como o Cavaleiro da Forca. Os plebeus adoravam quando um cavaleiro misterioso aparecia em um torneio. Egg passou o dedo no lábio inchado. O Cavaleiro da Forca, Sir? Por causa do escudo. Sim, mas... Vai e faça como eu disse. Já leu o bastante por uma noite. Dunk apagou a vela com os dedos. O sol nasceu quente e duro, implacável. Ondas de calor se erguiam brilhando nas paredes de pedra branca do castelo. O ar cheirava a terra cozida e relva cortada, e nenhum sopro de vento agitava os estandartes verde, branco e amarelo, pendurados no alto da fortaleza e nos portões. Trovão estava inquieto, de um jeito que Dunk raramente tinha visto antes. O garanhão jogava a cabeça de um lado para o outro enquanto Egg apertava a cilha da sela. O animal até mostrou os grandes dentes quebrados para o menino. Está quente demais, Dunk pensou. Quente demais para um homem ou para a montaria. Um cavalo de guerra não tem o temperamento plácido nem mesmo em seus melhores momentos. A própria mãe ficaria mal-humorada com esse calor.
No centro do pátio, os participantes das justas começaram outra disputa. Sir Harbert cavalgava um corcel dourado com arreios negros e decorado com as serpentes vermelha e branca da casa Page, e Sir Franklin estava em um alazão cujos enfeites de seda cinza ostentavam as torres gêmeas dos Frey. Quando se encontraram, a lança vermelha e branca se quebrou em duas partes e a azul explodiu em lascas, mas nenhum dos homens perdeu o assento. Aplausos vieram das arquibancadas e dos guardas nas muralhas do castelo, mas foram curtos, baixos e ocos. Está quente demais para aplaudir. Dunk secou o suor da testa. Está quente demais para disputar uma justa. Sua cabeça latejava como um tambor. Deixe-me ganhar uma disputa e mais uma, e ficarei contente. Os cavaleiros levaram os cavalos até a extremidade das listas e jogaram o resto de suas lanças. O quarto par que quebravam. 3 é demais. Dunk tinha postergado o momento de vestir sua armadura o máximo possível. Mesmo assim, já conseguia sentir por baixo do aço suas roupas grudando na pele. Há coisas piores do que ficar empapado de suor, disse a si mesmo, lembrando de sua luta no Senhora Branca, quando os homens de ferro chegavam fervilhando pela lateral da galé. Quando aquele dia acabou, ele estava empapado de sangue. Com as lanças novas em mãos, Page e Frey apertaram as esporas nas montarias mais uma vez. Torrões de terra seca rachada se espalhavam embaixo dos cascos dos cavalos a cada passo. O barulho das lanças se quebrando fez Dunk estremecer. Vinho demais na noite passada e comida demais. Tinha uma vaga lembrança de ter carregado a noiva pela escada e de encontrar John, o violinista, e Lord Pique no telhado. O que eu estava fazendo no telhado? Tinha falado sobre dragões e se lembrava, ou de ovos de dragões ou algo assim, mas... Um ruído irrompeu seu devaneio, parte rugido, parte gemido. Dunk viu um cavalo dourado trotar até o final das listas, enquanto Sir Harbert Page rolava debilmente no chão. Mais 2 antes da minha vez. Quanto mais cedo derrubasse Sir Uthor, mais cedo pegaria a armadura dele. Poderia tomar uma bebida gelada e descansar. Ele teria pelo menos 1 hora antes que o chamassem novamente. O corpulento arauto de Lord Butterwell subiu no alto da arquibancada para chamar o próximo par de adversários. Sir Argrave, o desafiante! Gritou. Um cavaleiro de Dany, a serviço de Lord Butterwell de Alvas Paredes, Sir Glendon Flowers, o cavaleiro do Salgueiro. Venham adiante e provem seu valor. Uma explosão de gargalhadas atravessou as arquibancadas. Sir Argrave era um homem esguio e curtido, um experiente cavaleiro da casa em uma armadura cinza amassada, cavalgando em um cavalo sem arreios. Dunk conhecera tipos assim antes. Esses homens eram durões como raízes velhas e conheciam seu ofício. Seu adversário era um jovem Sir Glendon, montado em seu palafrém miserável e armado com uma pesada cota de malha e meio elmo de ferro com o rosto aberto. No braço, o escudo mostrava o símbolo ardente de seu pai. Ele precisa de uma placa peitoral e de um elmo adequado, Dunk pensou. Um golpe na cabeça ou no meio do peito pode matá-lo vestido daquele jeito. Sir Glendon ficou claramente furioso com a sua apresentação. Com raiva, fez sua montaria dar um círculo e gritou: Sou Glendon Ball, não Glendon Flowers. Arrisque-se a zombar de mim, arauto. Aviso que tenho sangue de herói. O arauto não se dignou a responder, mas mais gargalhadas saudaram o protesto do cavaleiro. Por que estão rindo dele? Dunk se perguntou em voz alta. Qual o problema se é um bastardo? Flowers era o sobrenome dado aos bastardos nascidos de pais pobres na Campina. E o que foi aquilo de Salgueiro? Posso descobrir, Sir. Egg sugeriu. Não é da nossa conta. E está com o meu elmo? Sir Argrave e Sir Glendon abaixaram suas lanças diante do senhor e da senhora Butterwell. Dunk viu Butterwell se inclinar e sussurrar algo no ouvido da noiva. A garota começou a rir. Sim, Sir. Egg estava usando seu chapéu mole para fazer sombra nos olhos e manter o sol longe da cabeça raspada. Dunk gostava de provocar o garoto com aquele chapéu, mas agora só desejava ter um igual. Embaixo daquele sol, melhor um chapéu de palha do que um de ferro. Dunk afastou o cabelo dos olhos, ajudou a colocar o grande elmo no lugar com as suas 2 mãos e prendeu o gorjal. O revestimento tinha um fedor velho, e ele podia sentir o peso de todo aquele ferro no pescoço e nos ombros. Sua cabeça latejava por causa do vinho da noite anterior. Sir, Egg falou. Não é tarde demais para se retirar. Se perder trovão em sua armadura, eu estaria acabado como cavaleiro. Por que eu perderia? Dunk exigiu saber. Sir Argrave e Sir Glendon tinham cavalgado para os extremos opostos das listas. Não é como se eu fosse encarar o Tempestade Risonha. Há algum cavaleiro aqui que poderia me causar problemas? Quase todos eles, Sir. Eu deveria lhe dar um tapão na orelha por causa disso. Sir Uthor é 10 anos mais velho do que eu e tem metade do meu tamanho. Sir Argrave abaixou a viseira. Sir Glendon não tinha nenhuma viseira para baixar.
Você não participa de uma justa desde Campina de Valfreixo, sir. Garoto insolente. Tenho treinado. Não tão fielmente quanto deveria, é verdade. Quando podia, investia-se contra estafermos e anéis, quando algum deles estava disponível. E algumas vezes mandava que Egg subisse em uma árvore e pendurasse um escudo ou um barril sobre um apoio bem colocado, para que pudesse investir contra ele. Você é melhor com a espada do que com uma lança, Egg comentou. Com um machado ou uma massa, poucos são páreos para sua força. Havia verdade suficiente naquilo para incomodar Dunk ainda mais. Não há competição para espadas ou massas, apontou enquanto o filho de Bola de Fogo e Sir Argrave, o desafiante, começavam a investida. Vá buscar meu escudo. Egg fez uma careta, então foi buscar o escudo. Do outro lado do pátio, a lança de Sir Argrave acertou o escudo de Sir Glendon e resvalou para fora, deixando um sulco em todo o cometa. Mas a lança de Ball encontrou o centro da placa peitoral do adversário com tamanha força que arrebentou a cilha da sela. Tanto o cavaleiro quanto o sela despencaram no chão de terra. Dunk ficou impressionado mesmo sem querer. O garoto luta quase tão bem quanto fala. Perguntou se isso faria com que parassem de rir dele.